Pessoal, tudo bem? Vamos à correção do exercício sobre reportagens sobre os animais que nós vimos na aula passada, né? Então, o exercício fala assim, interpretação escrita. No primeiro parágrafo da reportagem, a autora cita o maior desafio dos ativistas. Que desafio é esse? Então, o desafio, como eu falei na aula passada, é conscientizar a comunidade sobre a importância de se responsabilizar pelos animais com quem convivem, né? Se você tem um animal, você tem que ficar com ele até ele morrer. Não jogar, abandonar, jogar fora, jamais fazer isso. Então, o desafio é esse, conscientizar as pessoas da responsabilidade. Letra B. Por que isso acontece? Porque ainda há gente que abandona os animais nas ruas como se eles fossem uma mercadoria descartável. O que mais nós estamos vendo aí na rua são animais abandonados, cachorros, gatos. Letra C. De acordo com o texto, que outro problema é gerado pelo abandono dos animais? Sem castração, esses animais acabam procriando e aumentando o problema. Várias fêmeas, que nós vemos aí tendo filhotinhos na rua e ficam ali na calçada, mais de 5, 6 filhotinhos amamentando, com fome, com frio, com sede. Vamos para o número 2. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação às ações promovidas pelas ONGs SOS Vida Animal e pelo Projeto Sete Vidas. Então aqui, ambos os grupos recolhem os animais de rua e os levam para seus próprios abrigos? É falsa, essa daí. Ambos os grupos focam na conscientização e no apoio aos protetores? Verdadeira. A única fonte de renda da ONG SOS Vida Animal são os calendários de animais? Falsa. A outra. O Projeto Sete Vidas defende que uma das ações mais importantes é castrar os animais para encerrar o ciclo reprodutivo? Certo, verdadeira. Ambos os grupos usam as redes sociais para divulgar os animais e conseguir ajuda? Verdade. Todos os dois usam o Facebook. Vamos para o número 3. Releia um parágrafo da reportagem. O Projeto Sete Vidas promove feiras de adoções. Interessados em levar gatinhos para casa são orientados sobre adoção responsável e assinam termos de responsabilidade de se comprometer a castrar o animal e prover os outros cuidados necessários. Por que é importante haver esse termo de responsabilidade? Porque dessa forma, os donos desses animais assumem sua responsabilidade com os cuidados. Se você assinando, você fica preso a alguma coisa. Ao castrar o animal, ajuda a encerrar o ciclo reprodutivo, que muitas vezes tem como consequência mais animais abandonados nas ruas. Então, se você não castrar, lógico, eles vão ter mais ninhadas, e aí esses animais vão para a rua, porque as pessoas não têm como ficar com esses animais em casa. São muitos, porque uma ninhada de gatinho dá 8 a 10 gatinhos, de cachorro também. Tem cachorro que tem 15 gatinhos, 15 cachorrinhos. Aí fica difícil, Então, a castração é muito importante. Então, número 4. O texto que você leu é uma reportagem. Assinale a alternativa que apresenta a finalidade desse gênero. Então, a finalidade desse gênero é expor informações de forma mais aprofundada sobre determinado assunto, comentando. Então, o que aconteceu nessa reportagem, Aí ele fez uma exploração mais aprofundada naquilo que ele queria falar. Número 5. Quem é a autora desse texto? É Carolina Avancini. O que você observou para chegar a essa resposta? Foi preciso observar a referência do texto. Então, você tem que olhar todo o texto, ler tudo, para você poder descobrir quem era o autor desse texto, Vamos para o número 6. Contorne a alternativa que apresenta o meio em que essa reportagem foi publicada. Então, aqui tem revista impressa, jornal impresso, revista digital, blog, livro. Então, ela foi publicada no jornal digital. Número 7. Qual é o público-alvo dessa reportagem, ou seja, seus possíveis leitores? O público em geral, pessoas interessadas em ajudar esses animais, leitores do jornal Folha de Londrina. Então, geralmente, quem vai olhar mesmo essa reportagem é pessoas interessadas em ajudar os animais, E geralmente são pessoas que leem a Folha de Londrina, porque esse jornal é de Londrina. Número 8.
O título de uma reportagem tem por objetivo chamar a atenção do leitor. Em sua opinião, o título da reportagem lida é instigante? Comente. Aí o número 8, você que vai falar se você achou instigante ou não, porque é uma resposta pessoal. Número 9. Após o título da reportagem, há um pequeno texto chamado linha fina. Qual é a função desse texto? Sua função é complementar as informações do título. Aqui foi falado também na aula de reportagem. Vamos para a questão número 10. As reportagens... O primeiro parágrafo da reportagem geralmente apresenta o lead, que responde as perguntas: o que, quem, quando, onde, como, porquê. Identifique no primeiro parágrafo da reportagem essas informações. Então vamos lá. O que? Animais abandonados contam com a defesa de voluntários. Então o que eu quero saber, né? Quem? Voluntário das instituições. Onde? Londrina, porque o jornal é de Londrina. Como? Conscientizando a população sobre a importância de se responsabilizar pelos animais com quem convive. Porque ainda há muita gente que descarta os animais como se fossem mercadorias. Então, isso tudo aí são as perguntas do primeiro parágrafo. Número 11. As reportagens costumam ser divididas em blocos de texto separados por intertítulos. Letra A. Quais são os intertítulos dessa reportagem? 7 vidas e para ajudar. Letra B. Qual é a função dos intertítulos? Eles organizam os assuntos apresentados na reportagem, demarcando e orientando a leitura de cada bloco do texto. Né? Então, aqui, né? As 7 vidas aqui, ó. Nós temos aqui um título, subtítulo, né? 7 vidas. Tem intertítulos. Vamos para a letra número 12. O 12 fala assim: qual a importância das fotografias e das legendas em uma reportagem? As fotografias ilustram o assunto tratado na reportagem, apresentando quem ou o que é citado no texto e tornando a leitura mais atrativa. As legendas descrevem o que é apresentado nas fotografias, contextualizando-as. Então, um texto com fotografia chama mais atenção, né? Então, por isso que tem que ter fotografia e depois tem que ter essas legendas nas fotografias também. Vamos para o número 13. Releia no trecho da reportagem. Auxiliamos pessoas que resgatam animais com campanha de castrações, vacinas, alimentação e medicamentos, conta uma das voluntárias, a fotógrafa Nina Biagini, que é atualmente responsável pelos cliques dos bichinhos que ilustram o calendário, Vira-Lata de Raça, uma das fontes de renda da instituição. Ela também coordena toda a arrecadação via doação de notas fiscais pelos programas Nota Paraná. Então ele pergunta aqui: explique o uso das aspas em cada uma das ocorrências acima. Então, no primeiro caso, as aspas foram empregadas para iniciar a fala, o depoimento. Então, é onde começa assim: auxiliamos pessoas que resgatam os animais com campanha de castrações, vacinas, alimentação e medicamentos. Então, esse é o primeiro caso. Então, no primeiro caso, as aspas foram empregadas para iniciar a fala, o depoimento de Nina Biagini. No segundo caso, foram empregadas para destacar as palavras cliques usadas no lugar da palavra fotografias. E no terceiro caso, foram utilizadas para indicar o nome do calendário. Então, aí você pode observar nesse trecho da reportagem. Letra B. Identifique no texto e copie outro trecho em que as aspas foram usadas para indicar o depoimento de alguém. Então, não temos um abrigo nem patrocínio para realizar o trabalho. Recebemos doações de ração, medicamentos, castrações e outros procedimentos de quem acredita no nosso trabalho. Então, essa foi a aspa que você copiou do texto. Explica Silvana Chinese, uma das representantes do projeto. Aceitar quaisquer outros trechos que sejam depoimentos de Silvana Chinese e Nina Biagini. Então, aqui, se você botar outro trecho que for de Silvana Chinese e Nina Biagini, que elas tenham falado, então tá certo também, tá? Então vamos para a letra C. Qual é a importância de depoimentos como esse em uma reportagem? Eles dão mais credibilidade à reportagem, já que as pessoas que deram depoimentos aprofundam o assunto com seu conhecimento. Então, número 14. Responda as questões a seguir a respeito do comentário na página da rede social do Projeto 7 Vidas. Com quais objetivos o comentário foi escrito? A cidade alternativa correta.
o objetivo foi elogiar e opinar. Vamos para a letra B. Copie o trecho do comentário em que fica clara a opinião de sua autora. Em minha opinião, deveria haver mais políticas públicas para esse tipo de situação. Letra C. Além de redes sociais, em que outros veículos é possível escrever comentários? Em blogs de jornais e revistas. Letra D. Identifique no comentário os adjetivos empregados e copie. Os adjetivos é bela, delicadas e dispostas. E a letra E, finalizando, assinale a alternativa correta a respeito do emprego desses adjetivos no comentário. Eles reforçam a subjetividade do comentário, pois revelam o posicionamento de quem o escreveu. Aí é a primeira alternativa. Aí depois tem aí, na opinião do autor, né, como você viu, é possível expor nossa opinião sobre uma reportagem ou outro texto por meio de comentários em redes sociais. Além dessa, há muitas outras maneiras de manifestar nossa opinião como leitores de um texto. Muitos sites de jornais disponibilizam um espaço para comentários após os textos publicados. Além disso, diversos jornais e revistas também possuem espaço em suas publicações para a carta do leitor, um gênero no qual os leitores podem escrever seus comentários, elogios, críticas e sugestões sobre algum texto lido. Então aí nós vimos aí tudo sobre reportagem. Tá? E vamos ficar por aqui. Até a próxima aula.